muito conhecido pela igreja, porém rico em aprendizado. Estive conversando com meu cunhado acerca do texto que Deus colocou no meu coração para ministrar hoje. Ele falou: rapaz, esse texto ele é rico em informações. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Obrigado. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Versículo 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus lhe disse: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Pode se assentar. O interessante nesse texto é que ele já inicia nos mostrando algo muito importante para as nossas vidas. Diz assim, partindo Jesus dali. Parando para pensar, Jesus, aonde ele ia, ele não ia para qualquer direção e ali iria fazendo os seus milagres. Jesus, ele sempre iria com um propósito, sabendo o que ele já iria realizar. A palavra propósito, pesquisando no dicionário, significa intenção, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual era o propósito dele a ministrar as curas, as libertações, as transformações? Porém, o propósito maior de Jesus nas nossas vidas foi ele ter descido dos céus e vindo aqui para nos salvar, para nos restaurar, para nos libertar, para nos curar e para nos reconciliar com Deus. Amém? Continuando, qual é o nosso objetivo, o nosso propósito? Qual é o nosso foco nesta manhã? Para onde estamos olhando? Para onde estamos indo? Porque Jesus, partindo dali, ele já sabia que ele iria curar esses coxos, esses cegos. Ele sabia que ele teria que multiplicar os pães. Mas e nós? Estamos partindo em que direção? Se nós fizermos uma pequena retrospectiva da nossa vida nesta manhã,
Será que estamos deixando a vida nos levar, como outrora diz uma música do mundo aí? Ou nós estamos seguindo pelo caminho que é Jesus Cristo? Porque Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o interessante é que diz que vieram a Ele, aqui no texto, grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os lançaram aonde? Aos pés de Jesus. E Ele os sarou. Na nova versão transformadora, diz que Ele sarou a todos. Isso nos mostra que Jesus, Ele não está aqui nesta noite somente para abençoar, curar, alcançar somente a vida de um de nós, de dois de nós, de três que seja, e sim de todos nós. Basta nós entregarmos aos seus pés. Qual é a nossa dificuldade hoje? A deles eram estas moléstias, mas e a nossa? O que nós temos apresentado aos pés de Jesus? Essa multidão levou aquelas pessoas enfermas até Jesus e Ele curou a todos. Jesus, Ele pode e Ele quer também nesta manhã nos curar, nos libertar, nos transformar, nos abençoar. O que nós precisamos? Porque nós temos levado as nossas dores, as nossas necessidades a lugares, a pessoas erradas. Porque o lugar certo é os pés de Jesus. Tem um hino muito lindo que eu vira e mexe, eu estou ouvindo, e minha esposa ela até fica, nossa, mas não sai desse disco, não. É um hino que fala, a letra dele chama-se O Melhor Lugar do Mundo. Ele retrata nesse hino que no mundo há muitas maravilhas. Nós conhecemos inúmeros lugares maravilhosos, perfeitos, lugares lindos demais mesmo, porque foram feitos pelas mãos de Deus. Mas não há, e não existe, nem existirá, melhor lugar do que ir aos pés de Jesus. Amém? Nosso irmão Emerson está aqui também, ele estava falando acerca de Ana. E o lindo nessa história também é que Ana, para o milagre ser gerado, para o milagre acontecer, antes ela entregou aos pés de Jesus. Ela entregou no lugar certo para que o milagre fosse gerado. Onde nós estamos nesta manhã entregando os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos ideais. Estamos com certeza entregando aos pés de Jesus, porque eu não posso depois dizer, na minha vida não acontece nada. Nada de diferente, mas eu estou fazendo algo de diferente para que esse diferente aconteça na minha vida. Eu posso reclamar de um ideal, de um sonho, de um objetivo não alcançado, se eu não estou entregando ele aos pés de Jesus, que é quem pode nos dar? Será que nós estamos nesta manhã entregando o que nós desejamos? Porque o que nós desejamos é bom, não é? Nós queremos, não queremos? Mas nós queremos tanto e estamos entregando, às vezes, em lugares, pessoas que não é Jesus? Será que
nós não estamos alongando talvez o caminho da nossa bênção? Porque eu consigo encurtar o caminho quando eu ando da forma que deve ser. Quando eu quero ir por caminhos do meu entendimento, a bênção lá demora mesmo. Até eu entender que eu só posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Amém? Seguindo com o texto, agora aqui já entrando em uma questão muito interessante. Versículo 32 diz que Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não se desfaleça no caminho. Se fizermos aqui um comparativo com a primeira multiplicação dos pães, lá em Mateus capítulo 14, versículo 13 e seguintes, nós vamos ver que quem indaga Jesus ali acerca de alimentar a multidão são os discípulos. Aqui já é o inverso. Aqui é Jesus quem indaga os discípulos. E ele diz aqui que porque já estão há 3 dias. Quanto tempo nós temos orado, pedido algo ao Senhor? Irmão, eu estou há 10 anos esperando esse propósito ser realizado na minha vida. Você acha que Jesus está vendo? Amém? Ele está. Porque Jesus, além dele ter curado esses coxos, cegos, esses enfermos, a bênção de Deus, ela é completa na nossa vida. Porque, que não estava falando com o Alex, bastava Jesus ele ter curado os coxos, mas despedi-los com o estômago doendo? A obra de Deus, ela é perfeita na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Ele é quem inicia e termina toda a obra na nossa vida. A obra que Deus começou na nossa e na minha e na sua vida, Ele começou e Ele vai terminar. Amém? Continuando com o texto, a multiplicação, ainda tem uma frase que me chama muita atenção. Vejam no versículo de número 33. E os discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para suprir tal multidão? Que ato de incredulidade. E digo por quê? Porque conforme citado, na primeira multiplicação, que não fazia muito tempo, Jesus já havia, com menos recurso e mais pessoas, multiplicado pão e peixe. Eles estão agora diante de mais recurso, porque na primeira multiplicação, o texto diz que haviam 5 pães e 2 peixes. Na segunda multiplicação, haviam 7 pães e alguns peixes. E a multidão que foi alimentada na primeira multiplicação, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na segunda multiplicação, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, o recurso da primeira multiplicação era menor, para alimentar mais pessoas. Na segunda multiplicação aqui, que eles já haviam visto o milagre lá na primeira, o recurso era maior.
E as pessoas a serem alimentadas também eram menor. Eles já haviam visto a multiplicação. E olha o que eles respondem para Jesus: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Quantos milagres nós já temos vivido, temos vistos, e mesmo assim nós perguntamos para Deus: e agora? Deus já disse para nós: você é um milagre. Estar aqui já é um milagre. Porque nós questionamos: e agora? Como se nós limitássemos o poder de Deus. Olha o que Ele já fez por nós. Quando estivermos diante de uma dificuldade, vamos olhar para o tamanho do nosso Deus antes de olhar para o tamanho da nossa dificuldade. Eles já haviam visto esse milagre, já haviam visto Jesus andar sobre as águas. E o duro que nesse texto diz que, quando Jesus pergunta assim: quantos pães tendes? Eles disseram 7 e uns poucos peixinhos. Ora, eles ainda estavam com o milagre da primeira multiplicação nas mãos. Eles, além de estar com o milagre da primeira multiplicação na mão, além deles terem vivenciado a primeira multiplicação, eles estavam em frente àquele que realizou a primeira multiplicação. Ele estava em frente ao dono do milagre. Nós temos nas mãos muitas coisas que Deus já fez por nós. Uma delas é estar aqui. E mesmo assim, duvidamos diante do nosso Deus que tudo pode fazer por nós. Nós precisamos aprender, como a Ingrid pregou ontem aqui, a entregar, a confiar em Deus, porque Ele já tem feito muito por nós. Porque se nós, e o povo historicamente sempre foi assim, porque se nós nos remetermos lá atrás, quando o povo de Deus ele foi libertado da escravidão do Egito, Deus, como a Ingrid disse ontem, mandava nuvem para nos proteger daquele sol escaldante durante o dia. Deus mandava a coluna de fogo para os aquecê-los durante aquele frio no deserto. Deus mandava o maná do céu. Deus alimentava, os seus sapatos não gastavam. Tudo Deus fazia por eles. E qual que era a resposta deles? Ingratidão, murmuração. Vamos olhar para dentro de nós e lembrar do que Deus já fez por cada um de nós. Não foi pouco. Por isso que eu me emociono, porque Deus nos tirou de locais, de lugares, de situações, de dificuldades enormes, para nós não olhar, não acreditar e não entregar
tudo a Ele. O texto ainda diz que Jesus, tomando os 7 pães e os peixes, primeiro Ele manda a multidão se assentar, para que todos aprendam e vejam algo que me chamou muita atenção aqui. Então, versículo 35, mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Quando Jesus toma o pão e dá graça, Ele nos ensina que antes de realizar a multiplicação, já temos que ser gratos. Porque o milagre primeiro ele gera lá em cima, para depois gerar embaixo. Porque embaixo só tem fome, desespero, dificuldade. Mas de lá de cima vem a resposta e a solução para todas essas coisas. O texto também nos mostra que a multiplicação, ela é gerada da compaixão. Tendo, versículo 32, voltando, compaixão da multidão. Jesus, Ele nos ama, irmão. Ele não vai nos despedir jamais com fome. A dor, a fome, às vezes é necessário para provar a nossa fidelidade para com Ele. Mas Ele jamais despede um filho seu, ou jamais desampara um filho seu. O texto diz que pode uma mãe se esquecer do seu filho ainda no seu ventre. Porém eu jamais me esquecerei de vós. Queremos que Deus, Ele multiplique na nossa vida. Queremos. Só que para isso é preciso pensar no outro. Mas como assim? Eu vim pensando nisso no caminho. Minha esposa louvou o hino Bom Samaritano. Passou sacerdote, passou levita. E o texto diz que aquele bom samaritano, ele se compadeceu. Temos que pensar no outro para que haja multiplicação. Jesus é o nosso maior exemplo disso. Olha o que Ele fez. Jesus, Ele desceu, morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida. Amém. A multiplicação também é gerada da compaixão. Jesus, quando nós pedimos algo para Ele, nós temos que entender que Ele não conhece as nossas dores de forma subjetiva. Ele sentiu na pele, esteve aqui, Ele sabe tudo que nós passamos, Ele sentiu na pele. Então quando nós pedimos a Deus, quando fala da sua onisciência, é porque Ele também já sentiu na pele. De tudo Ele sabe. E o lindo nesse texto também é que, além dele, se nós olharmos somente, Ele multiplicou, já é grandioso. Comida, alimento, pães e peixes. Além de já ter curado muitos. Jesus primeiro multiplica a fome.
que ele sabia que eles já estavam há 3 dias com eles lá. Às vezes, algumas dificuldades nas nossas vidas é Jesus provando a nossa fé, para depois Ele multiplicar a bênção na nossa vida. Às vezes, é preciso que nós enfrentamos algumas dificuldades para que sejam multiplicadas as bênçãos em nossas vidas. Se nós olharmos, tem um texto, eu não vou lembrar agora onde está, que o profeta ele chega na casa de uma viúva com 2 filhos e o azeite havia se acabado e não tinha para ele. E eu lembro que o texto diz que havia um vaso, um singular vaso de azeite. O profeta diz para ela: vá lá nos seus vizinhos e pegue e colha vários vasos de azeite. Eu aprendo com isso que o volume vazio é o que determina o quanto ainda se pode ser cheio. Quanto nós estamos vazios, o quanto nós podemos ser cheios. Porque, irmão, eu estou meio copo. Então você só pode ser meio copo mais cheio. Nós temos que nos esvaziar todos os dias para sermos cheios. Porque o vazio, volto a dizer, é o que determina o quanto podemos ser cheios. O lindo aqui também é que os discípulos, eles andavam com Jesus. Fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus, a multidão que estavam lá, esperavam também alguma coisa deles. Quando Jesus pergunta, quando eles falam assim, e seus discípulos disseram: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? A multidão também esperava deles. E o lindo é que Jesus, Ele trata dos decepcionados, porque aquela multidão poderia ter ficado decepcionada com eles. Jesus, além de tratar os decepcionados, Ele não despreza, Ele não abandona quem decepcionou. Sabe por quê? Porque no texto diz que tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, os que haviam decepcionado talvez aquela multidão. E os discípulos, a multidão. Deus, Ele trata. Deus, Ele faz na nossa vida coisas surpreendentes. Porque aquele irmão lá, ele falou alguma coisa assim, então eu não confio mais na palavra dele. Deus vai usar ele para te abençoar. Aquela irmã lá fez isso e aquilo outro. Aquele irmão fez isso, aquilo outro lá fora. Cuidado. Porque Deus, Ele é poderoso ao ponto de usar quem nos decepcionou para nos abençoar. Aqui meditando em algo que o pastor disse uma vez lá na sala, para mim e para minha esposa.
que nós temos que ter uma ordem, uma organização na nossa vida. A primeira, Deus. Segunda, a família, que é a primeira constituição criada por Deus. Depois, igreja, outra instituição criada por Deus. Depois, trabalho. E depois, social. Jesus, antes de multiplicar o peixe, olha o que ele faz. Então, versículo 35, mandou a multidão que se assentasse no chão. Primeiro, Jesus organizou o ambiente. Nós estamos organizando a nossa vida, porque para o milagre acontecer, a nossa vida, o nosso ambiente precisa estar organizado. Porque se eu estiver invertendo essas ordens, como que o milagre ele vai acontecer na minha vida? Porque Deus, ele coloca as coisas todas no seu devido lugar, para depois abençoar e multiplicar. E o lindo também, esse texto é, como eu disse no início, ele é cheio de informações. Diz assim, Jesus pergunta-lhes: quantos pães tendes? Eles disseram 7 e uns poucos peixinhos. Eles entregaram esse recurso nas mãos de Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós devemos... O que eu tenho hoje? O que eu tenho de recurso hoje? O que eu tenho para entregar hoje? Entregar nas mãos de Jesus, porque Ele é quem multiplica, Ele é quem abençoa, é Ele quem nos dá. Ah, irmão, eu não tenho nada. O Alex citou aqui agora há pouco na oferta daquela viúva que deu tudo o que tinha. Ela tinha somente 2 moedas. Temos que dar o nosso melhor para receber o melhor de Jesus, porque Jesus, Ele não dá nada à minha boca. Jesus, Ele dá o melhor, porque a palavra de Deus diz que o que Deus tem para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, boca sequer pronunciar ou sequer desceu ao coração do homem de tão grandioso. Você crê nesse Deus? Até onde vai a nossa visão? Até onde vai o nosso querer, o nosso desejo de Deus? É até onde Ele pode fazer por nós. Muito. Tudo. Jesus também, quando Ele dá graças a Deus, Ele nos ensina a ser gratos pelo pouco. Quando eu sou grato pelo pouco que eu tenho, eu serei digno de ter o muito que Deus vai dar. Aleluias. E para encerrar, o que me chama a atenção, diz versículo 37 e seguintes: e todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou, ou sobejou, 7 cestos cheios de pedaços. Ora, e o que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e se dirigiu-se ao território de Magadã.
acontece algo maravilhoso aqui. Porque sobre a ótica humana, eu preciso guardar, reter, para ter bastante. Aqui, sobre a ótica e princípios de Deus, eu distribuo, eu dou para sobrar. Aleluias. Com Deus, nunca falta, nunca empata, sempre sobra. Aleluias. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos estão felizes por isso? Não sei se você prestou atenção, né? Quando se fala do milagre, e o Alex falando sobre milagre, às vezes a gente esquece, né? No dia 6 de setembro de 2009, essa hora nós estávamos com o caminhão, com a nossa mudança, com as nossas coisas para as 2 horas da manhã. A gente saía para ir, a Raquel lembra, né, Raquel? Para ir para Pindamonhangaba. E de lá para cá, quando a gente resolveu se entregar completamente a Deus, nós temos vivido milagres todos os dias. Todos os dias a nossa vida tem sido um milagre. E aí o Senhor me levou a esse dia, ali no meu lugar, e a pergunta que Ele fez é: algum dia faltou a minha presença na sua vida? Algum dia Deus deixou faltar alguma coisa na sua vida, irmão? Deixou? Então nessa manhã nós estamos vivendo uma manhã de milagres. E eu me alegro nessa manhã porque Deus é um Deus de milagres. Uma frase que me chamou a atenção é que Deus morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Que privilégio. Porque viver a minha vida é morte, mas viver a vida de Jesus é viver abundantemente. E por isso que nós estamos alegres nesse dia, porque nós estamos vivendo a vida de Jesus. E aí nós temos uma identidade com Ele, e a soberania é dEle e o poder é dEle. Amém? Vamos ficar em pé e vamos dar graças a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Que bênção, viu, irmãos? Às vezes eu brinco.